Meu nome é Cláudia Braz, eu tenho 51 anos. A minha trajetória de vida, ela iniciou-se aqui mesmo dentro da aldeia, nascida de parto normal, de uma indígena potiguara. Nasci e cresci aqui dentro da aldeia, sempre acompanhei minha avó dentro de todos os trâmites que a gente praticava e que pratica até hoje. Sempre foi uma referência para a minha vida. Casei muito jovem, né? Casei ainda com 15 anos, ainda ia fazer 16 anos. Sou mãe, avó. Hoje tenho um filho de 33 anos, tenho uma neta de 10. Tenho outros filhos que são de coração, que eu adotei para minha vida. E estou no Cacicado há 19 anos, mas antes eu já fazia trabalho de bastidores, junto com os homens aqui da aldeia, e a mulher não tinha tanto protagonismo na época, e a gente sempre fazia o trabalho, mas ficava nos trabalhos de bastidores. Em 2005, quando a gente iniciou o movimento, logo após a retomada de 3 dias, a gente iniciou o movimento de retomada do nosso território. E eu encabecei esse movimento e assumi aqui o Cacicado em 2006, 18 de março de 2006. Onde estou até hoje, participando da vida aqui do Cacicado, da aldeia Montemor. E em 2007 eu entrei na política partidária por insistência da nossa comunidade aqui. E não foi muito fácil, não queria muito participar da política partidária, eu achava que ia impactar muito na nossa organização social, mas foi o contrário. Graças a Deus a gente pôde ocupar esse espaço na política, falar a língua de quem realmente necessitava, que era o nosso povo, né, em defesa da nossa comunidade, em defesa do nosso povo, e a gente viu que teve melhor. Hoje eu estou no meu 4º mandato, estou indo para a disputa do 5º mandato, e a gente tem muitas ações, muito trabalho prestado aqui dentro da nossa comunidade. Então, estou aqui nessa trajetória, nesses longos anos aí da vida. Muitos percalços, muitas lutas. A gente sabe que é muito difícil, principalmente para nós mulheres. Não é fácil a gente lidar no mundo do machismo, onde a gente tem muito preconceito, onde a gente enfrenta muitas barreiras, mas também nunca me deixei vitimizar. Mas hoje eu discuto de igual para igual com qualquer homem, assim, a gente sabe o espaço que a gente precisa ocupar, o respeito que a gente precisa conquistar, independente de cota, de gênero, de raça, a gente precisa se impor quanto mulher para poder estar nesses espaços e ocupando cada um que a gente tente e que queiram seguir, né? Eu acho que esse é o passo fundamental. Também sei que sirvo de inspiração para outras tantas mulheres aqui no meu município. Tenho aprendido com bastante mulheres do movimento indígena, mulheres que nos representam aqui dentro da nossa política partidária, que Dona Nancy foi uma das experiências que nós tivemos como a primeira prefeita indígena aqui do povo potiguara, na Baía da Traição. As parteiras, que a gente tem a referência tanto com Dona Penha como com Ninho, né, que é Aparecida, enfermeira, das pessoas que eu enfatizo muito, são mulheres de garra, de luta, que não estão mais hoje na política partidária, mas estão na política social, na política de cuidados, na política de saúde, que a gente tenta sempre melhorar dentro dos nossos territórios. Meu passado muito lá atrás, né? Que era minha avó, minha antiga avó. Só que da minha família, a minha mãe, eu sou filha única, né? Aí, no caso, eu tinha muita curiosidade, muito curiosa. E na época, hoje é tudo aberto, né? Mas antigamente, quando uma criança nascer, era um escondido muito grande, as mães não deixavam ninguém ver, era um negócio bem cauteloso, né? Era tão cauteloso que inventava até que vinha de avião, né? O menino, e caía lá na telha e se trazia para casa. Mas eu fui para um rio lavar roupa com a minha mãe e vi uma mulher lá grávida. E ela terminou de lavar roupa, botou a bacia na cabeça e subiu a ladeira. Era uma ladeira cheia de pedra. E ela ia com 2 crianças pequenas. Aí logo em seguida minha mãe terminou também e foi
caminhou. Só que quando, perto da ladeira, os meninos estavam na beirada do caminho, a bacia também estava, e minha mãe perguntou, cadê sua mãe? Aí ele disse, minha mãe entrou aí, só que ele escutou o choro do bebê. Aí minha mãe, como era adulta, né, já entrou para lá, e ela tinha tido o bebê lá dentro do mato. Aí tinha uma pedreira muito grande, que chamava Pedreira de São Lázaro, em Mamanguape, e por chamar o pessoal da pedreira, aí botaram ela numa cadeira, só que naquilo ali eu fiquei muito curiosa, eu queria saber, né? Mas minha mãe saia daqui, e a gente não atendia, né? Eu tinha 12 anos. Tinha 12 anos. Aí passou o tempo, com 15 anos eu tive meu primeiro filho, e, e fiquei. Depois, com 16, fui embora para o Rio. Lá eu fiz um curso de enfermagem por correspondência. Eu não sei, vocês nem sabem disso. O Pedro talvez ainda conheça lá para trás, que era o Instituto Universal Brasileiro. E ele fazia esse tipo de curso. Até hoje eu ainda tenho essa postura. Aí eu fiz no Rio. Quando eu vim para cá, para Paraíba, eu já tinha 25 anos. Mas a minha família sempre foi da Montemor e do Arrepia, que agora não existe mais casa no Arrepia, né? Existe só o cano. E minha mãe, na época, eu fiz, né, o curso de enfermagem, aí vim para Paraíba, que eu vou repetir de novo. Aí chegou a ocasião que eu precisei, eu tive uma separação e eu precisei trabalhar. Então eu fui para o doutor Júlio, que era uma antiga casa de saúde que Pedro também conhece, e Pedro por lá também é Pedro. Aí lá eu levei para a dona Severina as apostilas, aí ela disse que não precisava daquilo ali, porque lá eu ia aprender na marra, na raça e na marra. Tinha que aprender, né, na prática. Aí fiquei. Só que eu passei por vários setores e eu não gostava, assim, não me identificava. Aí até hoje eu digo que o pior setor que eu passei foi quando eu botava enfermaria masculina, que estão tudo novos demais, né? Os homens. Ninguém chega perto com a agulha que eles já estão correndo. Aí então eu fiquei lá. Depois me botaram para o berçário. Aí eu já fiquei mais animada. Isso eu já tinha passado pela emergência, tudo. Aí eu botaram para o berçário, já fiquei mais animada, porque eu conversava muito com as minhas crianças de noite. Naquela época não tinha negócio de mandar de mamar, né, Pedro? A gente tinha que cuidar das crianças. Aí, depois voltar para a sala de parto. Aí, quando eu cheguei lá, eu disse, esse aqui é o meu lugar, né? Primeiro vou dar boa tarde, né? E, e agradecer, assim, pela presença de vocês, de estarem aqui, né? E vou dizer que o meu nome é Iraci Cassiano Soares, mas por apelido chama-se Nancy, Tia Nancy. Tia Nancy porque eu sou parteira. Aí os meus meninos que eu aparei, eu ensinei a eles chamarem Tia Nancy. E aí eu nasci, me criei aqui nessa aldeia. Só era 4 casinhas de palha por aqui, somente. Eu estou com 80 anos, né? Desde que eu nasci, me criei, né? Por aqui. E aí foi crescendo. Hoje em dia está essa cidade. E cresci, comecei a ajudar minha mãe muito cedo, assim, de lavar roupa, de plantar roça, de fazer farinha, de quebrar lenha para tocar fogo, porque nessa época não tinha esse negócio de fogão nem nada. A gente tinha que quebrar lenha. Eu vendia também lenha por aqui, botava o feixe na cabeça e ia vender aqueles feixinhos de lenha. Hoje em dia ninguém vê isso, né? Hoje em dia não vê nada dinheiro às crianças, mas naquela época não existia isso. E aí fui crescendo, crescendo. Minha avó era parteira, da minha avó passou para minha mãe, a minha avó morreu, aí ficou minha mãe sendo parteira. E eu era curiosa, queria saber aprender a fazer parto. E aí fui vindo assim, assistindo minha mãe fazendo os partos, e aprendi. Graças a Deus, aprendi a fazer parto. Assim, com uns 14 anos ou 15 anos, eu já era parteira. Mas depois eu queria estudar, né?
Aqui só tinha uma professora. Quando chegava no quarto ano, não tinha mais como ela ensinar a ninguém. Ela botava pra, dizia, pronto, agora vocês não podem mais estudar comigo, não sei mais ensinar vocês. Aí a gente procurava. Eu me empreguei numa casa lá em Mamanguape. Peguei doméstica. Nesse tempo não era doméstica, era peniqueira, né? Naquela época. Aí eu me empreguei nessa casa só pelos estudos. Que eu não ganhava dinheiro, mas eu ajudava a pessoa, a patroa, só para estudar. E dali fiquei estudando. Quando, quando eu estava lá, aí minha mãe que trabalhava, né? Que pegava menino aqui da vizinha. E aí, depois, quando eu terminei, eu vim para casa. Aí comecei a ensinar lá na aldeia São Francisco e também fazer parto. Aí, meu trabalho foi esse, de parteira. Só que a parteira que fazia meus partos, que eu não tinha hospital. Porque eu não queria ir em hospital, porque eu via muito absurdo. E eu não sou melhor do que ninguém. Aí até uma vez uma das minhas amigas lá, né? Ah, tem a ver que a menina que Deus me livre, o que vocês fazem? Não, mas com tuas não, comigo não é diferente não, que eu sou do mesmo jeito. E o que é que eles fazem? Deus sabe. Aí então eu cheguei, fiquei, a tia do meu esposo era parteira, né? A parteira tradicional Ela era da aldeia da também? aldeia, da Montemor. A parteira tradicional há muitos anos mesmo. Então eu fiquei, ela falou, olha, vamos fazer assim, o que eu sei eu te ensino, e o que tu sabe, tu repassa para mim. Aí eu fiquei com ela e a gente começou a fazer parto, né? Na casa, começou. Depois eu saí do hospital, fiquei com ela. E depois ela faleceu. E o que ela tinha, ela repassou tudo para mim. Ela sempre dizia, ó, comadre, que ela era quem pegava meu rim. Tudo que eu sei eu vou repassar para a senhora. Aí eu sei que ela repassou tudo que sabia. E eu continuei fazendo parto, né? Então, eu comecei a fazer, posso dizer assim, comecei a fazer parto, e eu tinha 25 anos. 25 anos de idade. E de lá pra cá, vem fazendo, né? Aí já vou em 728. Que não foi a última, mas foi a minha neta que eu peguei, agora está com 7 meses. E agora tem muita grávida, mas só que essas grávidas, elas estão tendo uma opção para uma cesárea para fazer laqueadura, né? Porque está aparecendo muita laqueadura, facilidade, né? E elas estão fazendo. Aí, no caso, eu dei uma parada. Por conta que são decisões a gente tem que decidir o que a gente quer, né? E elas decidiram a fazer a laqueadura para fazendo. Mas a história do parto, para mim, não terminou ainda não, né? Quando eu não puder mais, aí eu paro. Começou a cesárea. Foi implantada aí, foi quando começou. As mulheres não tem mais menino em casa. E tudo para o hospital. Nossas mulheres estão ocupando um espaço na saúde de brancos. Nós não temos uma saúde diferenciada. Nós temos uma equipe multidisciplinar que tem serviços dentro da nossa comunidade. Mas a nossa medicina tradicional ela ainda não é respeitada. Ela ainda não é praticada com os critérios e com os deveres que deveriam estar sendo pela saúde indígena diferenciada. Eu acho que ainda falta esse respeito, esse cuidado com a nossa saúde, com o cuidar, né, da parteira, do pajé, do acompanhamento, porque a gente não vê esses profissionais inseridos nas equipes multidisciplinares. Então a gente precisa saber que a saúde de qualidade, uma saúde indígena voltada para nós, tem que ser discutida por nós. E tem que ser botada em práticas as nossas tradições, que eu acho que é muito importante a gente manter. Eu acredito muito quando a gente vem discutir aqui a questão de um parto tradicional, de um parto normal, a gente muitas vezes é desmotivada pelas equipes de saúde que seguem um padrão de saúde de branco a não querer fazer. E a gente precisa ter esse enfrentamento de levar o caso adiante, se impor quanto liderança para que a gente possa manter a nossa forma tradicional. Que é muito mais prático hoje você ter uma mulher amparada com toda a tecnologia que a gente sabe que tem,
dentro, mas com a tradição de uma parteira, porque é um parto humanizado. Realmente você está dentro do seu aconchego, você está dentro do seu lar, com uma pessoa que você confia, que você conhece, é totalmente diferente de um quarto frio de uma maternidade, que você está ali, muitas vezes maltratado. A gente vê muita questão da enfermagem por amor, mas a gente vê que isso é só um slogan. Eu acompanho de perto os partos das meninas aqui das nossas comunidades. Dentro dos hospitais, muitas vezes a gente tem que ir para os enfrentamentos, porque não tem nada de humanizado. Humanizado é o parto parido em casa, com a parteira, com a família, com todo mundo dando aquela assistência, com a benzedeira, porque a gente sempre teve isso. Então isso tem sido quebrado durante alguns anos, como se fosse uma prática tradicional que não possa mais ser executada. E ela tem que continuar existindo. Então essa é uma das grandes questões que a gente vem lutando para uma saúde diferenciada, de qualidade, respeitando as nossas tradições. Acho que falta muito essa questão ainda. A gente poder ir para essa discussão, para esses embates e trazer para dentro das nossas equipes multidisciplinar a parteira, a benzedeira, o pajé e fazer todos esses acompanhamentos, respeitando realmente a nossa tradição. Ele não fala nada, nem contra, nem a favor. Mas já teve muitos que veio, outras equipes que realmente assombra as mulheres, né? Essa enfermeira daqui, ela já é a favor. Ela conversa muito comigo. E é a favor quando ela precisa, assim, de uma coisa que ela não está bem baseada. Pronto, toda uma criança não estava direito na barriga, né? Estava sentada. Aí ela falou para a menina que foi cesárea, a menina não queria. Aí falou comigo, aí eu falei, mulher, se tu fizer o exercício, tu ainda está com 8 meses, até os 9, se tu fizer o exercício, essa criança se ajeita, se não se ajeitar, tudo bem. Aí quando foi, ela fez durante o mês, quando foi no mês de parir, aí ela veio do pré-natal. Foi quando a enfermeira foi escutar, aí me chamou, tu não vem cá. Aí eu fui. Ela disse, essa criança virou. Esse virou. Aí o que foi? Aí ela disse, foi Dona Penha que ensinou, o que eu fiz. Aí ela ficou muito alegre e ela teve que viver comigo em casa. Ela queria em casa. Aí teve que viver em casa. Porque ela fazer um ano a bebê. Deu tudo certo, né? Me casei com um caboclinho, lá mesmo de São Francisco, na aldeia de São Francisco. Depois, a prefeitura começou a me pagar o dinheirinho, né? Pela escola. Pelos partos não, eu não fazia parto pago. Fazia parto de graça. E aí, me pagava como professora, e eu fui gostando daquela profissão, né? De trabalhar. Chegou um tempo que inventaram de botar eu na prefeitura, de votar em mim para prefeita. Eu fui vereadora, primeiro fui vereadora, aí ganhei para 3 vereadores, depois para vice-prefeita, aí meu prefeito ganhou, e depois me botaram para prefeita. Aí o prefeito que me apoiou, como vice dele, não me apoiou mais para prefeita, apoiou uma das vereadoras. Aí se eu quis ganhar para prefeita, eu tive que criar um partido. Aí eu ganhei. Eu ganhei da minha amiga, né? Da minha adversária. Ela era empresária, Arco, e eu, de Lagosta, e eu. Botaram aquele slogan, né? Botaram a empresária de Lagosta e a do Beiju, que era eu. Eu ganhei a prefeitura, Sim. mas fiquei na luta ainda de pegando menina ainda. Enquanto prefeita? Enquanto prefeita. A vaguinha que eu tinha, que me chamava, eu ia. Porque eu não podia parar de ir, porque as minhas comadres, que dizia assim, minha comadre, né? Elas eram apaixonadas por mim. Enquanto eu não chegava, elas não estavam satisfeitas. Quando eu chegava, elas ficavam satisfeitas. Graças a Deus. Hoje o nosso cenário ele é muito mais amplo.
Eu digo que a gente tem uma ampliação dentro do cenário, tanto político quanto social, para as mulheres potiguaras. O espaço da política, o espaço da educação, o espaço da saúde, o espaço do respeito em todas as áreas que a gente queira ocupar. Realmente tem aldeia, não tem enfermeira, que ela bota um terror tão grande na mulher, que a mulher já fica transtornada. Porque o parto é uma coisa assim, se você está grávida, se não chegar uma pessoa que conversar com você, que lhe acolher, que falar como é que vai ser aquele parto, e que você tem aquela chance de não ter uma cesárea, e você acredita, aquilo vai voltar. Mas se chegar uma pessoa e ficar, não, você não vai ter. A sua pressão vai ficar assim. Você vai botar aquilo na cabeça. Mesmo você tendo a possibilidade de ter normal, o parto trava. Não tem como você ter mais normal de maneira nenhuma. Cria uma trava por conta do psicológico da gente. Minha relação era assim, quando elas ficavam gestantes, elas vinham logo, porque elas conhecem, né? Quando menstruou, aí quando faltava menstruação, elas vinham logo. Aí, mas parece que eu tô buchuda. E minha filha, mas já escrevia ela em papelzinho, né? Quando foi que faltou a menstruação dela, tudo que era para saber, naquela época que ela ia ganhar menino. Eu tinha 36 anos já. Aí caí doente do primeiro câncer. Aí fiquei cansada, né? De andar nas aldeias. Aí o médico me pediu, ele fez uma grande esterectomia em mim. Aí ele me pediu que eu não fosse mais montar a cavalo. E nessa época não existia carro para ir. Ia de cavalo. Ou de cavalo ou de pés. Eu estava nessas aldeias. Ele me pediu que eu não tivesse muito esforço. Aí eu parei mais um pouco. Mas aí eu criei uma escolinha de parto lá no polo. Né? E cada aldeia eu chamei trazia uma menina para aprender. Ali não só era para fazer parto, era para fazer injeção, curativo, porque pertencesse à saúde, né? Aí já pensando nisso, de amanhã ou depois eu ficasse cansada e sem poder correr nas aldeias. E assim foi, elas aprenderam, graças a Deus. Hoje tem cada uma nas aldeias. Aparecida, a minha sobrinha, que é uma excelente parteira. Já foi eu que peguei ela também, ela cresceu, deu para parteira, aprendeu a ser parteira comigo e outras mais, né? Aqui uma menina, ela sempre dizia, Dona Penha, eu nasci com a senhora e eu vou ter minha filha com a senhora. E ela só tinha 15 anos. Eu tinha filha, que é muito nova. Não, mas eu só vou para o hospital se a senhora falar que eu não vou ter. Aí quando já foi no fim da gravidez, começar, na cabeça, aí eu falei, eu disse, se você decida, você acredita em mim ou você acredita no povo? Você acredita que vai ter comigo? Você acredita que vai dar certo? Vai. E deu certo demais. Foi uma coisa que, tão rápida. Essa menina me chamou, era 11h30. De 1h30, a menina nasceu. Bem, ficou bem até hoje aí. E ela sempre disse, eu vou ter outro, vou demorar, mas a senhora que vai pegar de novo. Aí, então, é dessa maneira, né, que a gente, eu acho com as mulheres. E sobre medicação, sobre massagem, né, que a gente tem os olhos da massagem, sempre tem massagem para acalmar. Quando a dor está fraca, a pimenta do reino, né, que é a ocitocina natural. E aí, tudo bem. Quando eu vejo que não é para mim, a mulher vai para o hospital. Tipo, a mulher hipertensa, a mulher que diabetes, né? A mulher nervosa demais e acha que vai morrer. Aí eu não posso ficar com uma pessoa que e acha que não vai parir, que vai morrer. Então, aí até eu falo, então, se quer morrer, não quer morrer de novo, porque aqui não dá certo. A questão dos nossos profissionais indígenas está ocupando espaço dentro da saúde, não é que eles estejam ocupando a saúde do branco. Ele está sendo induzido a fazer a medicina branca.
e não a nossa medicina tradicional, por não ser respeitada por alguns. E nisso a gente tem alguns embates, realmente, porque os nossos parentes que ocupam esses espaços dentro da área de saúde, eles têm o conhecimento tradicional e a gente sabe que precisa manter. Então, assim, a gente precisa ainda valorizar mais o que a gente tem de planta nativa, o que a gente tem de medicina tradicional e poder aplicar. Porque se você for hoje observar dentro dos nossos processos de saúde mental, que é um dos grandes problemas hoje dentro de todas as populações indígenas, é uma questão gritante hoje a saúde mental. A gente está tendo a dificuldade de hoje reverter o quadro de tantas pessoas que foram viciadas a psicotrópicos. E a gente tem plantas que fazem esse trabalho. Mas por tanto tempo a gente foi inserido a medicina tradicional do branco que a gente terminou se viciando numa medicação que não é nossa. E isso trouxe consequências. Hoje a gente está tendo que reverter esse quadro, trabalhar de forma diferente. Trabalhar as medicinas tradicionais com a quantidade de planta que a gente tem, que é uma diversidade dentro dos nossos territórios. É isso que eu digo, que a gente precisa mudar e realmente discutir a medicina que nós queremos e ser respeitados por isso. Né? A gente não precisa ser desmerecido, porque a gente vai por faculdade realmente, a gente faz um curso, faz uma faculdade, passa 5 anos na faculdade e a gente não aprende a questão tradicional na faculdade. A gente tem essa experiência dentro da comunidade. Então é por isso que a gente hoje tem a garantia, dessas vagas sendo criadas dentro do nosso povo, a gente colocar um profissional nosso. Porque além da faculdade, ele tem o conhecimento tradicional e pode estar nos ajudando a ir para esses enfrentamentos e fazer essa medicina realmente de qualidade. Assim, questão daqueles cortes que eles fazem, né? Não tem necessidade, não tem necessidade mesmo, mas o médico para facilitar, né? A vida, aí eles cortam, né? Aí já fica mais vulnerável à infecção, que a gente sabe que porque é bem diferente quando a mulher tem um filho que dá rompe um pouquinho, dá aquele corte que eles fazem enorme, o Pedro sabe disso, como é que eles fazem, e a mulher fica o resto da vida, às vezes, com problema, quando inflama, quando dá problema, né, infecciona, quando tem a sorte de ser tudo bem, é tudo bem. Aí, então, eu sou muito, muito a favor do parto natural, né? Uma cesárea, eu acho que é necessária quando tem uma necessidade. Tipo, a mulher, a pressão está alterada demais, então vai ter que fazer uma coisa de emergência. Por quê? Porque vai salvar a vida da criança e da mulher. Os médicos foi feito para isso, né? Mas num parto normal, né? Fazer tanto absurdo que eu vejo, que eu já vi, né? A gente vê, mas a gente tem que deixar para lá, porque se a gente for falar é ruim. Aqui mesmo teve uma menina que eu vi que ela não tinha normal. Falei com a mãe dela e falei, leva essa menina lá para o HGM, fale lá com os médicos. Essa menina não vai ter normal. Olha, leve ela, por favor. E fiquei falando, eu falei até com a irmã dela, se você vai, olha, se der 10 horas do dia, essa menina não tiver aparelho, faça um escândalo, mas manda fazer a cesárea dessa menina. Ela tá certa. Aí ela foi para lá, aí ela veio embora, deixou com a mãe. Sabe que hora foi fazer a cesárea da menina? 12 horas, quando a menina já estava se batendo lá com a eclâmpsia. Aí fizeram, né, a cesárea. A menina, a bebê saiu bem. A mãe ficou sem acordar. Aí levaram para João Pessoa. E até hoje ela toma remédio controlado para não ter comoção. Então, se ele sabia, no caso desse, se eu sabia que eu sou uma parteira tradicional lá embaixo, não entendo como diz a história, que eles acham que a gente não entende de nada, e eles entendem por que deixou acontecer uma coisa dessa. Porque ele sabia que não nascia. Que não é possível. Eu não acho. E uma pessoa que faz medicina, que conhece de tudo lá dentro, né, que é uma obstetra, como diz eles, não saber se aquela criança nasce normal ou não.
Uns acham que a parteira é tão burra e a parteira sabe, né? Porque já fui mesmo para a política já por conta disso. Não foi pensando em mim, em enriquecer. Foi pensando no meu povo. Porque ela sofria bastante. Porque eu não cuidava só da gestão também, eu cuidava de tudo. Tinha uma doente, eu tinha que ir lá, fazer um chá, fazer... Vem passando de geração para geração. Então, assim, a gente sabe as raízes, a gente sabe a folha, a gente sabe a casca, a gente sabe a semente que utiliza para cada tipo de doença. E a gente precisa entender que por muito tempo deu certo. E que ela continua, porque a planta continua lá, continua com a sua essência, com seus extratos, da mesma forma. E a gente tem aquela sabedoria. O chá da pimenta do reino para apressar as contrações, porque muitas das vezes a mulher está sem dores, né? E a gente pega pimentinha do reino, faz um chá e coloca também um pininho de óleo de coco dentro, que aquele de coco é para dilatação. E a pimenta do reino é para apressar as dores. Resolvia sempre, graças a Deus sempre resolvia. Aí dor de cólica, quando elas tinham menino, né? Com aquelas dores, um hortelã, dava chá do hortelã para passar as dores. Assim, cuidava delas. Eu vejo a importância da Casa das Parteiras, essa luta nossa, esse é reflexo da luta, que a gente vem lutando por uma saúde realmente diferenciada. Então, assim, esse espaço, ele foi aberto, mas a gente sabe que ainda precisa muito do cuidado e da ampliação desse serviço, da valorização, em especial da valorização do profissional que ainda exerce esse trabalho. Mas já foi um passo muito importante a questão da criação da Casa da Parteira Potiguara. Ainda precisa que os municípios e o Estado entrem nessa parceria e que possam estar ampliando esse serviço, já que essa Casa da Parteira, mesmo estando instalada na Baía da Traição, ela atende aos 3 municípios do povo potiguara. Então, assim, a gente precisa levar a visão desse trabalho, a valorização desse trabalho, para que a gente possa trazer mais investimento, mais pessoas possam se capacitar dentro dessa área, dos partos normais, das parteiras, e elas tenham realmente a valorização que merecem dentro da nossa área. A gente passou por um tempo muito adormecido na questão das tradições, das questões dos nossos rituais. E hoje a gente vem retomando isso e a gente dá graças a Deus pela nossa educação diferenciada que foi implantada dentro dos povos potiguares e a gente está fazendo esse resgate cultural. Né? Então, assim, hoje eu vejo a crescência desses processos avançando através da nossa educação, através desse cuidado, desse levantar dos novos jovens, que a gente precisa estar ensinando às nossas crianças para que a gente não perca aquilo que a gente tanto manteve, né, com tanto sofrimento, com tantas ameaças na época, que a gente muitas vezes precisava fazer algum ritual, alguma reza, e a gente precisava se esconder. E hoje não, hoje a gente está podendo fluir, está podendo mostrar as nossas tradições, o nosso resgate e os nossos adolescentes, as nossas crianças estão valorizando isso através da implantação da educação diferenciada dentro dos nossos municípios. A gente veio de processos que a gente precisou retomar. A gente, infelizmente, o governo brasileiro, ele não reconhece, né, o território indígena como o nosso. A gente, todos os nossos espaços que a gente tem, tanto você lá em Biquara, quanto eu aqui em Montemor e tantas outras aldeias fora do povo potiguara, a gente não tem um espaço nosso se nós não formos para o embate, se a gente não for para as retomadas, se a gente não fizer essas autodemarcações, a gente não tem esse espaço garantido pelo governo brasileiro. Eu costumo dizer que o nosso livro da Constituição é um grande livro de ficção, né? Porque é um livro que ninguém respeita. É a Constituição que rege o país, deveria ser mais discutida, deveria ser mais implementada, mas a gente sabe que não é. Então as ameaças elas sempre existiram, elas ainda continuam existindo, e se a gente fosse deixar bater por isso, a gente não dá seguimento ao nosso trabalho. Então já recebi muitas ameaças, muitas vezes a gente vai dormir esperando nem acordar, né? Porque o que é? Para invadir uma casa, para tentar contra a vida da gente quando a gente está por dentro das aldeias ou até fora dela. Mas a gente é um risco que a gente precisa correr para a gente manter a nossa descendência viva.
é um risco necessário. Infelizmente, é um risco necessário. A gente ainda tem que brigar com o Estado brasileiro para a garantia dos nossos direitos. Mas eu tenho uma grande parte da minha comunidade que hoje me apoia, que vai comigo para onde for, seja nas retomadas que a gente fez, seja nos processos da luta de saúde, de educação. Eu tenho um apoio muito forte da minha comunidade, que é isso que me sustenta, é isso que me mantém de pé. Eu tenho uma comunidade que me apoia. Assim, a gente não pode deixar de ser quem é. A gente pode ser o que quiser, mas a gente não pode deixar de ser quem é. A gente não pode esquecer nossas raízes, nossas origens. Então isso é muito importante para que a gente mantenha nossas raízes vivas e que a gente possa valorizar. Eu acredito que agora, muito pelo contrário, a gente tem todos os mecanismos para a gente poder eternizar esses conhecimentos e a gente poder valorizar e aproveitá-los mais puramente. Eu ficava e fico e vou levar, quando Jesus me levar, vou levar isso em mim, né? Que eu fiz por amor, me senti bem fazer, trabalhar com minhas mulheres e até faço ainda. Se vinha para minha casa, ainda faço.